Olá, este é mais um Devocional Esperança Viva. E hoje nós estaremos falando sobre combatendo o bom combate da fé. E para isso estaremos usando o texto da palavra de Deus que está aqui em 2 Timóteo, no capítulo 3, a partir do verso 1, que diz assim: Saiba disso, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste desses também. O que está acontecendo com o mundo e com as pessoas é a palavra de Deus se cumprindo. Pais sendo desrespeitados, autoridades sendo desrespeitadas, professores sendo desrespeitados, líderes religiosos sendo desrespeitados, famílias sendo desrespeitadas, o próprio Deus, o próprio Jesus, que é todo amor, sendo desrespeitado, o mal e a desonra se espalhando e contaminando como se fosse uma praga, uma doença, uma epidemia, sendo inclusive cultuado. Que antigamente era oculto, agora já é aberto, declarado em passeatas, com gritos de ordem, dizendo: Satanás é rei, Satanás é isso, Satanás é aquilo. E não fica só por aí. Em 1 Timóteo, no capítulo 4, a partir do verso 1, diz que o Espírito diz claramente que nos últimos dias alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores, doutrina de demônios. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos que têm a consciência cauterizada e proíbem casamentos e consumo de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graça pelos que conhecem a verdade. Você achou que era só isso? Não, o negócio fica pior. Na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, a partir do verso 3, diz que virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmos, eles se recusarão a darem ouvidos à verdade. É a palavra de Deus se cumprindo. Estamos vivendo um tempo de extrema crise moral, extrema crise ética, de perca de valores, princípios de Deus, em que o ser humano está sendo seduzido e atraído para o mal, e chegam com veemência a defender o que é errado. Estamos vivendo um tempo em que as igrejas que pregam a verdade de Deus como ela o é, estão sendo cada vez mais rejeitadas. Os pastores e líderes religiosos que pregam a palavra de Deus como de fato ela o é, também estão sendo rejeitados. No mundo atual, o líder ele é bom quando ele está fazendo o que os liderados querem. Quando ele começa a fazer o que Deus quer, pregar o que Deus mandou pregar, começa a ser desrespeitado, execrado. Da mesma forma, um professor, quando não faz a vontade dos alunos, também é desrespeitado. Da mesma forma, um pai, quando não faz a vontade dos filhos, é desrespeitado. Assim como uma autoridade só é boa quando ela quebra um galho, quando ela não aplica a lei, quando ela não aplica uma multa, quando solta um ladrão, um estuprador, um homicida. Uma inversão de valores completa. Por exemplo, se em determinada igreja prega que roubar é errado, a pessoa sai da igreja e vai procurar uma igreja que apoia o roubo. E assim acontece o que nós estamos vendo por aí. Igrejas, denominações, líderes religiosos que apoiam o roubo, adultério, homossexualismo, estupro, pedofilia, homicídio. E aqui eu quero abrir um parênteses, porque quando eu falo de homicídio, eu estou falando de assassinato. Não estou falando de legítima defesa. Porque uma coisa é o assassinato covarde, a outra coisa é exercer o direito legal de legítima defesa. Fecha parênteses. Estamos vendo, nos dias atuais, pessoas, líderes e igrejas transformando o amor de Deus em complacência, passando a mãozinha na cabeça de quem está errado, quem está fazendo coisas erradas. A graça de Deus sendo transformada em desgraça, porque ninguém é corrigido, tudo pode, tudo é aceito em nome do amor. Parece até novela, né? E o próprio Deus, em sua palavra, em Hebreus, no capítulo 12, a partir do verso 5, diz: Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que Deus dirige a seus filhos? Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele que aceita como filho. Suportem as dificuldades recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos, pois qual filho não é disciplinado pelo seu pai? E se vocês não são disciplinados e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim bastardos. Deus estabelece princípios divinos para a correção do homem, porque quem ama corrige. E o homem que é mera criação quebra esses princípios e querem se tornar maiores do que Deus. Sabe como que nós chamamos isso? Síndrome de Lúcifer.
Quando o homem acha que pode ser melhor que Deus ou se coloca no lugar de Deus. Quer você queira, quer você não queira, quer veja, quer não queira ver. Estamos vivendo uma crise moral, onde o certo tornou-se errado, errado tornou-se certo, e não é uma questão de política, é uma questão de valor do que é certo, justo, moral, ético, leal e verdadeiro. A nossa luta hoje é para que o mal não se instale de vez, pois o que nós estamos vendo são princípios de Deus sendo combatidos, a família tradicional sendo combatida, o que é certo ser combatido, a religião ser combatida. Que nós estamos vendo o próprio Deus sendo combatido, aquilo que é de Deus também ser combatido. É uma luta do bem contra o mal, do certo contra o errado, da verdade contra a mentira. E a verdade não é relativa, ela é absoluta. Ninguém tropeça em uma pedra, gente. Essas ideologias pagãs estão sendo introduzidas no nosso meio há muito tempo e de forma bem sorrateira e sutil, em um filme, em uma novela, numa matéria escolar, até mesmo dentro das igrejas. Por exemplo, veja a sutileza de Satanás. Tornou a palavra religião em algo negativo. O que significa religião? É uma palavra latina, religio, que significa crença na existência de um poder ou princípio superior, sobrenatural, do qual depende o destino do ser humano e a qual deve ser respeitado e obedecido. Significa reeleger ou religar. Assim, a religião seria aquilo que nos religa ao sagrado. A palavra religioso, da mesma forma, significa relativo à religião, ou próprio da religião, que vive segundo as regras de uma religião, que tem uma religião, devoto. Religiosidade consiste em uma série de ações que tem como objetivo a reflexão de valores éticos que apresentam algum teor que seja religioso. Essas palavras são combatidas nos dias de hoje. Os próprios cristãos, pelos próprios cristãos, tem significado positivo, mas por terem sido introduzido significado ruim, que não tem nada a ver com elas, elas estão do jeito que estão. É isso que o diabo faz. Transforma algo bom em ruim. Como que se começa a combater a religião, por exemplo? Primeiro, dê a ela um significado ruim, um sentido pejorativo. Tudo começa pelo nome e pelo significado, gente. O engano, a mentira, ela vem exatamente pela inversão dos valores. Tanto que hoje ninguém admite ser religioso dentro de uma igreja. E chamar uma pessoa de religiosa virou motivo de ofensa, mesmo que você esteja elogiando. Religião é algo bom. Jesus não lutava contra a religião. Jesus lutava contra a hipocrisia. Jesus lutava contra os hipócritas. Agora, você sabe o significado de hipocrisia? É uma característica do hipócrita. Falsidade, simulação, ato ou efeito de fingir, de dissimular os verdadeiros sentimentos e intenções. Fingimento, falsidade, quando uma pessoa esconde a sua verdadeira identidade atrás de uma máscara. Hipocrisia leva as pessoas a terem atitudes contraditórias, não praticando o que ensinam. Por isso que Jesus condenou a hipocrisia, pois os hipócritas condenam os outros pelas atitudes que eles mesmos praticam. Praticam o mal, mas acusam os outros. São intolerantes, mas acusam os outros. São violentos, mas acusam os outros, e por aí vai. Você pode dizer que é exagero, mas está acontecendo. E todos nós seremos atingidos. Aliás, já estamos sendo atingidos e não podemos nos omitir. Você pode dizer que não quer se envolver, que vai se anular, que vai deixar passar em branco. Mas eu quero que você saiba que quem se omite também contribui para que o mal se alastre e para que o mal se instale. A omissão é a desculpa dos covardes. Quem se omite concorda tacitamente. Quem se omite também será atingido pelo mal. Então é hora de se posicionar. Não adianta orar e rezar como uma pessoa de bem e depois agir como uma pessoa ruim, como uma pessoa do mal. Como disse um político famoso inglês chamado Edmund Burke, para que o mal triunfe, basta que os bons fiquem de braços cruzados. Ou seja, para que o mal prevaleça, basta que as pessoas de bem não façam absolutamente nada. Então te pergunto, você vai contribuir para com o desrespeito ou vai lutar contra? Você vai contribuir para a destruição da família ou vai lutar contra? Você vai contribuir com o mal ou vai lutar contra o mal? Pelo que você será lembrado? Não existe essa de politicamente correto quando se trata de princípios, de valores e de honra. Eu quero terminar com um texto da Palavra de Deus, que está na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, a partir do verso 12, que diz assim: de fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Contudo,
Os perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. Então, meu querido, minha querida, combata o bom combate da fé e mantenha viva a esperança. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.